para o ano que vem. No meio de campo, os dois primeiros volantes, né, tanto o Caio Vinícius quanto também o Matheus Salles, são dois emprestados. O Caio pelo Fluminense e o Matheus Salles pelo Coritiba. Acho que o Goiás deve manter pelo menos um dos dois, tá? Apesar dessa fase meio ruim, tanto de ambos, né, nesse Campeonato Brasileiro. Acho que para a composição de elenco, eu não sei se o Goiás terá tanta criatividade e principalmente dinheiro, né, para trazer um nível melhor de jogadores para a composição do elenco. E o Auremir também tem o seu contrato se encerrando até 31 de dezembro agora deste ano de 2022. O Natan até dezembro de 2025, assim também como o volante o Henrique Lordelo. O Henrique Lordelo ainda tem essa indefinição, alguns portais falam que ele fechou até o final do ano, outros até dezembro de 2025, ainda teremos essa definição para o ano que vem. Felipe Basso encerra o seu contrato, pode ser que fique, pode ser que não, vai depender muito ali do que pensa a diretoria, e o Dieguinho até o 31 de dezembro do ano que vem. E agora para as funções mais armadoras, né? O Marquinhos Gabriel, que veio do Criciúma, o Goiás pagou R$400 mil para contar com o jogador, tem o seu vínculo longo também até dezembro do ano que vem, assim como o Luan Dias. O Luan Dias ele só está emprestado, né, pelo Água Santa até o final do ano. O Marco Antônio, que chegou do Cruzeiro, ainda não fez a sua estreia, contrato até dezembro do ano que vem, e o Albano também, que voltou aí de empréstimo do Paraná, né, tem um contrato até o final da próxima temporada. E indo agora para o ataque, principalmente com o Vinícius, que acabou renovando o seu contrato, sendo comprado em definitivo do Goiás junto ao Bahia, fechou esse seu contrato até dezembro de 2025, então pelo menos mais 3 temporadas, né, com o Vinícius aí no Goiás, enfrentando uma fase bem ruim, depois que retornou de lesão, né, após o Campeonato Goiano, mas para o objetivo do Goiás, dessa composição de elenco, acho que pode até ajudar. E o Pedro Junqueira, né, o Pedrinho aí, contrato também longo com ele, até 31 de dezembro de 2025, tem apenas 18 anos de idade, acho que é um cara que tem tudo para dar muito certo. O Luiz Felipe, que só está emprestado pelo Atlético Mineiro até o final do ano, teve aquela grave lesão ainda no jogo contra o Avaí, né, acabou que não continuou mais participando do elenco. O Dada Belmonte, contrato também até o final do ano, agora eu quero comentar sobre essa sua situação, a tendência é que fique também para a próxima temporada, e o Apodi, né, que vem fazendo essa função mais como um ponto direito, contrato até o final do ano, a tendência é que não renove. Indo agora para os outros jogadores, o Pedro Bahia encerra o seu contrato no dia 30 de janeiro de 2023, o Mateuzinho, né, contrato até 2024, adquirido juntamente ao Ipiranga, o Renato Júnior de empréstimo até o final dessa temporada, Pedro Raul, né, também de empréstimo, a tendência é que não fique, e o Nicolas, esse centroavante que tem um contrato mais longo, né, pelo Goiás até dezembro do ano que vem, juntamente com o Breno Herculano, que foi uma aposta da diretoria, assinou até 2025. Para trazer o detalhamento da tabela do Campeonato Brasileiro e para a 34ª rodada da Série A deste Brasileirão, a CBF já confirmou a data, Goiás e América Mineiro, quarta-feira, 9h45. Pelo dia e pelo horário, a gente já pode imaginar, né, a transmissão mais uma vez da Rede Globo para essa partida do Verdão. Uma pena pelo horário, né, acaba ficando um pouquinho mais tarde por conta do horário político, mas possivelmente já o último horário, né, de fato o último horário após as eleições, aí pelo menos a gente podendo assistir os jogos às 9h30 mesmo, já tá bom, já tá tarde pra caramba, né. Essa partida do Goiás que felizmente colocará uma boa grana aos cofres do maior do Centro-Oeste, isso porque a Globo tem uma cota diferente para os jogos do Premier. Todo mundo sabe, né, o Goiás tem fechado esse contrato com a Globo, se eu não me engano agora, pode até falhar a memória, vai até dezembro de 2025 e que foi renovado inclusive no final de 2020, e essas cotações são colocadas para os jogos do Goiás como mandante no Campeonato Brasileiro. De fato, todas as 19 partidas dentro de casa, o Goiás vendeu para o Premier. Em relação à Rede Globo, né, na TV aberta, aí no caso são outras licenças, a Globo também adquiriu, mas são outros patrocinadores e outras visualizações. É diferente a cotação, por exemplo, para o que paga pro Premier, e também pode ser o mesmo patrocinador, o mesmo apoiador no Premier e na Globo, mas com essa transmissão nacional é um pouco mais caro, né? Então nessa colocação, o Goiás e o América Mineiro irão receber mais ou menos R$1.400.000, né? Uma baita quantia para esse jogo em TV aberta. Essa inclusive que será a 6ª transmissão da Globo para Goiás, né, nesse Campeonato Brasileiro. Uma boa, já que por exemplo em 2020 a gente teve apenas um jogo exibido, né, que foi aquela partida contra o Atlético Mineiro na Serrinha, uma derrota por 1-0. Então a diretoria que assim faz o mínimo de prudente. Olha, a gente no mínimo que vai ter mesmo, eu nunca vi um time no Campeonato Brasileiro tem menos do que 2 transmissões em TV aberta. Então a gente pode colocar no mínimo ali R$1.800.000 a R$3 milhões dentro dessa cotação. Em 2020, o Goiás, por exemplo, naquela partida de estreia contra o São Paulo na Serrinha, acabou que o jogo teve que ser adiado, né? E o clube esmeraldino não colocou mais ou menos naquela cotação daquela época, né? Que era mais ou menos de R$1 milhão. E agora, nessa temporada de 2022, vai para a sua 6ª partida. A primeira delas contra o Atlético Goianiense, lá na 5ª rodada. Também diante o Ceará na Serrinha, Corinthians lá em São Paulo, assim como o Palmeiras fora de casa. E a última contra o Botafogo na Serrinha. Esse jogo também que teve uma grande exibição, né, para grande parte aí
do país. A partida contra o América Mineiro, possivelmente com transmissão para Goiás e também o estado de Minas Gerais. Além disso, em relação às outras partidas que possivelmente terão transmissão aí em TV aberta. Na quarta-feira, às 9h45, Corinthians e Fluminense. A tendência é que esse jogo seja mais para o Brasil, mais completo, né, em geral assim, com transmissão ali, principalmente voltada para São Paulo e o Rio de Janeiro, né, com o Fluminense. Além disso, Internacional e Ceará. Bater palma aqui para os clubes de Minas e Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, né? Eles não aceitam de forma alguma a transmissão de um outro time, enfim, pode ser Flamengo e Corinthians jogando no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, serão as equipes deles, sabe? E isso a gente tem que bater muito na tecla, porque a gente tem que orgulhar do que é nosso, sabe? Não ficar valorizando algo que não tem nada a ver com a nossa cultura. E aí, no caso, para Minas Gerais, né? Passando esse jogo, Goiás e América Mineiro. E o Nordeste também tem um pouco disso, sabe? Não serão todos os estados, mas pelo menos ali no Ceará, possivelmente também, porque não ali mais próximo, né? No Maranhão, com essa transmissão de Internacional e Ceará. Uma muito boa, sabe? Eu acho que o Brasil, ele tem... eu viajando aqui pelo Brasil também percebo muito isso, porque o quão grandes são as torcidas, sabe? Às vezes a gente tem aquela coisa da cabeça do eixo que quer definir só 12 clubes e ainda assim eles fazem de tudo para São Paulo e Rio de Janeiro. E quando a gente afasta disso, clubes como, por exemplo, Goiás, Atlético Paranaense, Vitória, Bahia, Sport, olha, são vários, Remo, Paysandu, esses clubes têm torcida pra caramba e a Rede Globo sabe muito bem disso, até por isso mesmo, ainda, apesar de tudo, continua com os campeonatos estaduais, porque ela sabe que na final, na grande decisão do Goianão da vida, com as duas principais torcidas, Goiás, Vila Atlético, sabe que a visualização será muito grande, né? Então, boba ela não é, mas a gente tem que valorizar bastante esses dois estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eles não aceitam transmissões de clubes que não tem nada a ver com o que pertence a eles, né? Então, muito bom, pelo menos em Goiás tendo essa sexta transmissão do Campeonato Brasileiro pelo Clube Esmeraldino e, no caso, colocando mais essa grana muito boa. Lembrando que esse valor não é pago no Pix pro Goiás, tá? É só lá no final do campeonato, aí sim já com a cota toda atual, a tendência é que o Goiás fature mais ou menos com transmissão nesse ano, né? Em geral, com a Rede Globo, entre 50 a 60 milhões de reais. Acho que foi isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Goiás e América Mineiro também, que já se enfrentaram na Copa do Brasil lá de 2012, teve transmissão também esse jogo para Goiás e Minas Gerais. Agora vai até fugir a memória aqui qual foi o placar desse jogo, pode deixar aqui embaixo, um golaço do Egídio de falta, né, no Serra Dourada, e possivelmente com a narração do excelente Rogério Corrêa. Gosto demais dele, que narra alguns jogos para Minas Gerais, possivelmente fazendo essa cobertura, né, de Goiás e América Mineiro. Quarta-feira, dia 26 de outubro, às 9h45, primeiro jogo meu de volta, né, quando eu já estiver aí em Goiânia. E só para completar esse último quadro, eu quis dizer assim, que nos jogos dos clubes de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, exceto como for, no caso que vai acontecer daqui a pouco, né, na quarta-feira na grande final da Copa do Brasil, ou vez ou outra com outros clubes, aí tudo bem, não tô falando pra vir gente aqui querer pegar no meu pé, né, mas eu digo assim, a priorização pelos clubes do seu estado, isso sim é fundamental, porque se a gente tá torcendo pro esporte, pelo menos tem que ser, no mínimo, né, que ter uma identificação com a nossa pessoa, com o nosso povo em geral.